Em uma geração marcada pela independência, nós não podemos achar estranho se um adolescente chegar ao ponto de dar um murro na cara do seu próprio pai, ou de uma adolescente dar um tapa na cara da sua mãe. Eu estou falando isso aqui, você fala assim, pastor, isso é chocante, mas não tem acontecido isso? Os filhos estão matando o pai, pai está matando o filho, porque nós estamos vivendo uma geração marcada pela independência, uma geração de ovelhas que não tem pastor, de ovelhas que não tem igreja, porque eu não preciso de igreja, eu não preciso de pastor. Eu só não falo eu não preciso de Deus, porque eu tenho medo. Estamos vivendo um tempo tão difícil de independência, de que o cliente não tem mais razão. Essa história que o cliente tem razão acabou, morreu de velho. Vocês concordam ou não? As empresas hoje, elas não tratam mais os clientes de uma maneira personalizada. Nós somos apenas um número para a maioria deles. E até nas igrejas também. As pessoas hoje, em muitas igrejas, que na verdade se tornaram praticamente empresas, são tratadas como um número. Mas, às vezes, os líderes não sabem nem o nome das pessoas. Ah, mas a igreja é muito grande. Tudo bem. Mas nós precisamos ter na nossa vida o amor, nós precisamos manter algumas bases na nossa vida, que independente da estrutura que Deus nos der, nós temos que conhecer cada um que está na igreja, amém? Na medida do possível, atender a todos, é o que eu procuro fazer. Óbvio que não dá para atender todo mundo junto, mas então estamos vivendo essa geração de ovelha sem igreja, ovelha que não precisa de pastor, porque as pessoas falam, eu não preciso de um pastor. A maioria das pessoas aí fora fala, eu não preciso de igreja. Quem já ouviu alguém falar isso? Eu não preciso de igreja, eu não preciso de pastor, eu mesmo governo a minha vida. Você acha que eu vou depender de pastor? Eu vou depender de igreja? E ela só não fala que não depende de Deus porque tem medo. Ela não fala assim, eu não dependo de Deus porque ela tem medo. Ninguém é tão tolo assim. Mas com atitudes ela mostra também que ela não depende de Deus. Ela não quer depender de Deus. Na verdade, Deus se tornou um subproduto das pessoas. O que é um subproduto? Não é um produto principal. Hoje Deus não é o principal. Deus tem que caber no meu cotidiano e na minha rotina. Se der para colocar, eu coloco. Se não der, paciência. Eu tenho mais o que fazer. Deus não quer ser subproduto de ninguém, porque Deus não é empregado de ninguém, e Deus não é funcionário de ninguém, e Deus nem de sócio Ele está precisando, porque Ele já tem sócio. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O que nós podemos ser de Deus é associados. Nós podemos nos associar a Deus. Associar-se é diferente de ser sócio. Associar aquele que se associa, ele participa também, mas ele não é o dono. E glória a Deus que nós não somos, espero estar formando uma igreja que tem essa consciência, nós não somos o dono mais da nossa vida, porque a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus, a nossa vida mudou de dono. E se fosse igual a empresa, a gente podia colocar uma faixa escrito assim, sob nova direção. Então olha para quem está do seu lado e fala, sua vida tem um dono, esse dono é Jesus, a tua vida está sob nova direção. Irmãos, triste geração que estamos vivendo, geração da independência. E eu pergunto, como Deus enxerga isso lá do céu? Na verdade, vamos mais profundo. O que Deus, como a música do Thales fala, o que Deus está pensando agora? O que será que Deus está pensando agora? Você já parou para refletir sobre isso? Na verdade, a gente se preocupa muito como as pessoas vão nos ver e o que elas vão falar da gente. E nós nos preocupamos pouco com aquilo que é mais importante. O que Deus está pensando de mim? O que Deus está pensando de você? O que Deus está hoje? Como Deus te enxerga? Porque aos nossos olhos nós não precisamos melhorar. Porque nós não sabemos como Deus está nos enxergando. Porque a gente não depende dele, a gente depende só da nossa ótica. Nós falamos se nós estamos bem na foto ou não. Mas quando nós deixamos a nossa vida ser governada por ele, e aí quebramos essa independência,
a partir desse momento, Ele começa a dizer o que nós temos que melhorar, o que nós temos que mudar, e o que Ele quer transformar na nossa vida para melhor. E eu profetizo em nome de Jesus que Deus, Ele vai te mostrar coisas na tua vida, para você ser transformado para melhor, em nome de Jesus, em todos os sentidos. Porque com Deus, você vai até um certo ponto. Sem Deus você vai até um certo ponto, com Deus você é ilimitado, você vive coisas que você nunca viveria na tua vida, e assim vai acontecer em nome de Jesus, se você entregar a tua vida para Ele governar. Agora, como Deus enxerga a independência do ser humano hoje? Como Deus? O que Deus pensa? O meu maior desafio, como pastor, é saber o que Deus está pensando agora, e o que Deus falaria agora para vocês. O meu maior desafio é esse, é fazer com que eu seja somente um transmissor da mensagem que Ele pregaria, e espero que verdadeiramente Ele me tome hoje, e já está me tomando desde de manhã, para que Ele fale o que Ele quer falar ao teu coração e à tua vida, amém? Como Deus então está enxergando essa independência do ser humano? Primeiro, debaixo desse embasamento, dessa introdução, eu entendo que, olha só o que eu vou falar agora, hein? Deus não está com todos. Deus é um Deus disponível para todos, mas Ele não está com todos. Às vezes nós podemos estar dentro da igreja sem Deus. Olha só, às vezes nós estamos na igreja no piloto automático. Como eu falei aqui, na hora do louvor não louva, na hora da oferta tem resistência no coração, na hora da palavra não recebe a palavra. Quer dizer, nós estamos de corpo presente, mas o nosso coração não está aqui. Aí eu pergunto, será que Deus está com todos? Deus está com todos? Porque as pessoas falam, não, Deus está com todos. Deus não está com todos. A Bíblia fala em Provérbios, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Se o cara é soberbo, arrogante e fala, eu não preciso de Deus, Deus não está com ele. Abra sua Bíblia comigo em Mateus, no capítulo 5. Mateus capítulo 5, você vai ver com quem Deus está. Mateus capítulo 5, está escrito com quem Deus está, onde Deus habita, como Ele tem prazer de habitar com esse tipo de pessoa que aqui está descrito. Mateus capítulo 5. Aqui Jesus está no Monte das Bem-aventuranças, ensinando a multidão o como eles deveriam buscar a Deus e o que era importante para Deus na sua conduta. E olha aqui no versículo a partir do versículo de número 3. Vocês acharam? Mateus 5:3 diz assim: bem-aventurado, leia comigo, bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque se tem alguém chorando aqui, Deus vai te consolar nessa noite. 5, bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. O Senhor me dá, fala assim, Senhor, me dá mansidão, senão não vou ter nenhum pedacinho de terra. 6, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão. 8, bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. 10, bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. 12, leia o 12. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Aqui mostra com quem Deus está. Deus está, para resumir, com quem tem o coração aberto, um coração que tem fome, um coração que tem sede de estar na presença de Deus. Deus está com aqueles que têm fome, porque quem tem fome vai ser farto, quem tem sede vai ser saciado, e você não vai embora vazio. Se o copo veio vazio, vai sair daqui cheio em nome de Jesus.
que você possa ter a certeza que a cada dia você depende mais de Deus. Deus não estará com todos, mas Deus estará com todos aqueles que o buscam e o desejam. Segundo, como Deus vê a independência desses dias. Segundo, Deus fala, Deus insiste, mas quando Deus vê que não há mudança e que realmente não vai haver uma dependência dele, ele entrega. Eu vou aqui trazer para os nossos dias, para ficar mais fácil de vocês entenderem. Quando eu falo Deus entrega, é tipo assim, minha mãe, ela sempre foi muito brava. Aí ela sempre ficou enchendo o nosso saco. Tem que fazer isso, a toalha. Eu vou trabalhar, quando eu chego eu quero ver tudo organizado. Se eu ver alguma coisa fora do lugar, se você brigar com a sua irmã, eu vou bater em vocês dois. Vou jogar. Uma vez a gente estava jogando videogame, brigando. E ela chegou, a gente estava brigando, ela quebrou o videogame na parede e falou, agora ninguém briga mais. Ela era assim. Aí ela falou assim, uma vez ela falou assim, que a gente estava, sabe quando a gente estava naquela fase da aborrecência, né? Revoltadinho, nada quer ouvir, eu sei de tudo, fica quieto, porque antigamente, no passado, a gente pedia bênção para a avó. Quem pedia bênção para a avó aí? Pedia bênção, avó, bênção, beijava a mão e tudo mais. Minha avó era brava, bênção. A gente ia, minha avó fazia culto, a igreja da minha avó só tinha japonês. E aí, lá na Heitor Peixoto, a maioria era japonês, depois começou a ir muito brasileiro também, mas começou com muito japonês, né? E aí, quando terminava o culto, as japonesas faziam vários sushis. Eu adoro sushi, comer doce japonês, esses negócios, sempre gostei, não sei porquê, né? Eu acho que Deus já tinha um propósito nessa situação. E aí, nessas aí, depois do culto, a gente era criança, o que a gente queria? Você acha que a gente queria o culto? A gente queria, já pensava no pós, estava pensando no sushi, no sashimi, no doce de feijão. Aí elas faziam aquela mesinha, a mesinha era baixinha, sabe a mesinha baixinha? Mesinha baixinha, tal, tudo preparado. Aí quando terminava o culto, a gente já ficava meio que, parecia amor de fome. Já ia começar meio, todo mundo ir para dentro da casa, assim, da sala. E ficava assim, igual cara de bobo, de faminto. Com a fome de 10 mendigos. Aí minha avó fazia assim, ela fazia assim, ela olhava para nós assim, ó. Aí quando ela via que a gente estava quase meio que pegando, ela fazia assim. Dá mais um passo. E ela falava assim, depois ela pegava, e depois ela fez uma reunião com a gente, com os netos, falou assim, ó, vocês vão pro... Ela não falava culto, ela falava curto. Vocês vão por curto comigo. Mas se vocês, na hora que os irmãos fazerem a mesa, vocês ficarem, dizer que vocês estão igual de morto de fome, por mais que vocês estão com fome, ninguém precisa saber. Espera terminar, quando eles falarem, agora pode, vocês comem. O que eu fizer assim com a cabeça. Aí a gente ficava só olhando para ela o tempo todo. Tipo, atacar. Aí quando terminava o culto, que as irmãs, ainda, a gente pensava que ia, né? O japonês é assim, quando ele crê, né? Até na hora que acabou de orar, todo mundo fazia fila para minha avó orar assim, ó. E minha avó orava um por um, e a gente tinha que esperar, poxa vida. Aí quando pensava que ia o japonês, vamos fazer mais uma oração aqui na mesa do sushi. Oh, Senhor, mais uma oração. E aí era uma oração, agora vamos cantar um louvor. Aí tinha uma japonesa, inclusive lembrei dela ontem, ela tocava harpa. Sabe harpa? Harpa, vocês nunca viram harpa? Aquela mesmo. Tinha uma harpa enorme assim, lembra da Mônica? A Mônica tinha uma harpa enorme assim, e ela tocava harpa, meu Deus, eu nunca vi um instrumento. Paulinho, você precisa aprender a tocar harpa, irmão. Você vai ser o único harpista da Zona Leste. Ela tocava harpa e os hinos, e era naquela época era hino da harpa, né? Então ela tocava, né? Quão bondoso amigo é Cristo, carregou com a nossa dor, né? E tocava. Meu, era lindo. Só que a gente, moleque, toca logo essa harpa aí, porque a gente quer comer, né? O lanchinho. Aí minha avó fazia, quando minha avó fazia, de quando ela fazia de bom humor. Minha avó, a maioria das vezes ela estava séria, mas de quando ela estava de bom humor, ela fazia assim, ó. Agora sim. Aí a gente já estava com medo também, né? Ficamos educados assim na força. Aí a gente ia, pegava com calma, Só sushi também não mata a fome de ninguém. Sushi não mata muita fome, você tem que comer muito, né? Enfim. Mas isso nos ensinou. Mas hoje em dia,
Não pode falar nada para o Joãozinho, não pode falar nada para o Pedrinho, não pode falar nada para o Arthurzinho, porque ele fez birrinha, ele vai para outro lugar. Não pode falar nada, não pode contrariar, porque se contrariar, pronto. Ah, irmãos, eu tomei umas palmadas que me fez muito bem quando eu era pequeno, né? E aí, voltando ao que minha mãe falava assim, ó, vou falar uma coisa para você, enquanto eu estou falando com você, é porque eu ainda acredito que tem jeito. O dia que eu não falar mais nada, significa que eu já larguei de mão. Quem já ouviu isso da mãe e do pai? O dia que eu ficar quieto, aí você pode se preocupar, porque assim, minha mãe era dura, você vai morrer como filho para mim, e esquece que você tem mãe. Aí eu, não, pelo amor de Deus, mãe, tá bom, vou falar o que ela quer, tudo mais, né? Não quero, ela mexia no psicológico. Minha mãe poderia ser uma torturadora, né, de antigamente. E a gente melhorava. Por quê? Porque você não quer que largue, né? Mas olha só, eu vou te provar que tem algumas pessoas que se declararam tão independentes de Deus, que Deus já entregou. Deus já não fala mais nada, Deus já não se opõe. Nem castigar, Deus castiga. Porque até se Deus castigasse, era bom, porque às vezes quando a gente sofre um castigo, às vezes a gente aprende com a lição, é ou não é verdade? Mas quando não tem nem castigo, olha só, abra sua Bíblia comigo, para você ver o que eu estou falando. Você está em Mateus, vira 2 páginas, 2 livros aí, você vai passar Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, capítulo 1, você vai ver que Deus está falando exatamente isso. Eu estou entregando, quem não quer me ouvir, a partir de agora eu estou entregando, vou entregar. A partir de agora eu não vou mais insistir, a partir de agora eu não vou mais dar bronca, a partir de agora eu não vou falar assim, Paulinho, toca mais baixo, porque ele já aprendeu, porque senão você vai morrer para mim como uma ovelha, eu vou morrer para você como um pastor, fazer igual minha mãe, né? A partir de agora eu não vou falar mais nada, eu não vou falar se você está certo, se você está errado, você vai fazer da sua vida o que você quiser, cara, isso daí é uma coisa que mexe com a gente. E olha o que Deus está falando aqui, ó. Por 2 vezes, você vai ver que está escrito a palavra entreguei. Deus os entregou. Então, ó, Romanos, capítulo 1, versículo de número 24 em diante. Acharam? Olha o que está dizendo. Por isso, Deus... Acharam ou não acharam? Então leia. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Leia o 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames. Por quê? Agora é o seguinte, hein? Eu vou ler aqui. Se eu for preso, vocês vão me visitar na cadeia lá, porque esse texto aqui está prendendo muito pastor por aí, hein? Lá, inclusive lá na Inglaterra eu fui preso, porque leu Romanos 1. Mas irmão, eu estou preparado, eu já passei por tanta coisa, que se eu for preso, eu vou batizar todos os presos, eu vou fazer igual José. Eu vou ser o supervisor da prisão, e todo mundo vai se converter lá em nome de Jesus. E você vai me visitar, e alguém vem pregar aqui no meu lugar, hein? Hein, Denis? Denis que está na unção aí, ó. Semelhante... Agora, versículo de número 20, parei no 27 ou 26? 26. Por causa disso os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, 27, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do erro. Versículo 28, leia o 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou, olha só, a palavra entregou de novo, ó, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheias de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja,
Agora ele está falando de uma classe de pessoas, está falando de outra aqui agora, né? Que é tão pecado quanto aquela. Porque a gente fala assim, estão falando dos homossexuais, mas está falando do mentiroso também, está falando do viciado também, está falando daquele que engana o próximo, daquele que é hipócrita, que fala que é de Deus, depois fala coisa pior que o ímpio. Não está falando só, está falando do pecado do homossexual, está falando também, mas está falando de outros pecados também aqui. Então, ou seja, praticarem coisas inconvenientes. 29, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade. 29, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural, sem misericórdia. Ora, leia o 32, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente os que fazem, mas também os que aprovam, os que assim procedem. Olha só como é sério essa palavra, porque não somente quem pratica está sujeito à condenação, todas essas coisas que nós falamos, mas se eu olhar aquilo e falar, não, tá bom, a gente não está vivendo uma época que as pessoas, elas não querem, o slogan dessa geração é, não me cobre, sim ou não? Não me cobre, eu faço o que eu quero, como eu quero, na hora que eu quero, eu vou quando eu quero, e aí daquele que quiser falar para mim o que eu tenho que fazer, então, não me cobre. Então, ou seja, hoje, até mesmo nas igrejas, o discurso é, não, faça o que você quer da sua vida. Esse discurso é um discurso que entra nessa palavra aqui. Se eu chegar para você e falar, faça o que você quer da sua vida, eu vou ser réu junto com você. Porque não só os que praticam vão ser passíveis dessa condenação, mas também quem consente. Então, em nome de Jesus, nós vamos respeitar as decisões, mas nós vamos ser povo que vamos confrontar os pecados, amém? Vamos confrontar no amor, não é acusar ninguém, não é julgar ninguém, não é ficar jogando indireta, mas é orar por essas pessoas. Eu oro por pessoas que eu sei que estão nessa condição, eu oro por elas. Deus, abre os olhos dessas pessoas, para que elas possam mudar, para que elas possam ser transformadas, porque não adianta, porque se até Deus já não fala mais, quem sou eu para chegar e falar, não, vem aqui, vamos ter uma conversa. Se Deus já não fala mais, a Bíblia fala, Deus os entregou a uma disposição mental contrária àquilo que é certo. Então não adianta, se eles já estão com disposição mental contrária àquilo que é certo, se eu chegar e falar, está errado, eles vão falar assim, então eu agora vou me afastar mais ainda. Então, ou seja, o que nós temos que fazer? Ver o problema e orar pelo problema, porque aí, quem pode, essas pessoas aqui podem ser salvas? Essas pessoas aqui podem ser salvas? Podem ser salvas, se nós orarmos por elas, e se nós jejuarmos por elas, e se nós não desistirmos delas, e se nós mostrarmos para ela que Deus as ama e que nós também as amamos, e que Deus amou tanto a vida delas, que fez com que seu filho morresse por elas, na cruz, só para salvar elas. Aí essas pessoas elas vão mudar em nome de Jesus. Não todos, infelizmente. A Bíblia fala que Deus gostaria que todos fossem salvos, apesar de que nem todos serão, né, irmãos? Nem todos serão. Mas graças a Deus nós estamos aqui na presença do Senhor. E nós, apesar de muitos se declararem, eu não preciso de Deus, nós é o contrário. No nosso vocabulário tem a palavra preciso. No nosso vocabulário tem a palavra dependo. E a cada dia eu quero levantar minha mão e falar, Deus, sem ti eu não sou nada. Você pode dizer isso, fala, Deus, eu preciso de ti, eu dependo de ti, sem ti eu não sou nada. A minha vida é governada por ti. Irmãos, a fase da transição, a gente percebe a questão de dependência, a transição de bebê para criança, de criança para adolescente, de adolescente para adulto, para a fase adulta, depois a fase velha, né? Todas essas fases, elas nos fazem, humanamente falando, nos fazem ficar um pouco mais independente. Eu percebo isso através da minha filha. Tudo ela depende da gente, tudo. Ela não consegue fazer nada sozinha. A gente tem que estar perto dela. Aí agora está comendo cenoura, está comendo banana,
tá comendo fruta, gosta de laranja, chupa laranja. Leite, então, misericórdia. Domingo retrasado, a gente saiu daqui e o leite se acabar, ela tem ela tá com uma linguagem agora do né? Quando ela faz o é que ela tá com fome. Aí nesse dia a Fran esqueceu de me falar que o leite que era a última mamada, ela tomou a última aqui na igreja, na hora do culto, ficou uma benção. Só que depois já passou 2 horas, eu atendendo todo mundo depois do culto, passou 2 horas, já voltou, No carro, eu tenho paciência com criança, se é com coisa que eu tenho paciência é com criança. E eu nunca perdi a paciência com ela, a não ser nesse dia. Porque ela estava morrendo de fome, e ela, e a Fran lá com ela, a Fran também já estava brava, e ela, Falei, que tá baixando algum santo aí? Quase que eu fiz, ei, né? Tanto Já olhei para trás e falei, chega! Já sei que você está com fome, estou indo atrás. Como se ela fosse entender o que eu estava falando, né? Parei na drogaria São Paulo, né? Na verdade era bem mais caro lá, mas eu falei, não, esse tem que parar. Aí parei, peguei lá o Profuturo, agora o Profuturo 6 meses, né? Já passou com 6 meses. Peguei, comprei, cheguei no carro, falei, abre essa lata, faz esse leite, faz essa menina tomar. Aí ela fez, pegou a mamadeira, colocou na boca dela. Aí geralmente é 120 que ela toma, né? Ela tomou 80. Eu falei assim, pode tomar os outros 40. Uma que eu não aguento mais e outra que o leite tá caro. Não pode desperdiçar nem um pouquinho de leite. Aí foi domingo isso. Aí quando chegou no sábado, a gente foi fazer uma visita ministerial. Aí ela falou, então, tem que comprar leite. Eu falei, o que você falou? Tem que comprar leite. Eu falei, você está tomando leite da menina de manhã? Aí você está tomando leite em pó. Porque, que gasta de leite não é brincadeira, hein? Que Deus nos dê graça para comprar esse Apitamil aí, em nome de Jesus, né? Então, eu vejo em tudo. Agora ela está comendo cenoura, comendo banana, comendo laranja, né? Aí está toda feliz, né? Tal, não sei o quê. Só que aí você tem que ficar perto, né? Porque esses dias a Fran deu um pedacinho acho que é de maçã para ela, né? Mas ela raspa assim. Mas ela deu uma engasgada e não voltava. Eu peguei ela, pum de pão na cabeça e volta, menina, você não pode morrer não, né? Você tem que ficar não com essa delicadeza, né? Não pode morrer essa hora do campeonato, né? Mas então, ou seja, a dependência da criança, né? A dependência do pai, a dependência da mãe. Então isso daí mostra o quê? Mostra que há uma fase de total dependência. Isso é muito ruim para os pais, na verdade. A gente nunca está preparado, porque por mais que a gente tem que estar o tempo todo, tudo mais, é gostoso. É gostoso você estar junto com o filho, é gostoso você atender todas essas necessidades, é gostoso você ser chamado, é gostoso você saber que tem alguém que precisa de você. Você não tem noção como uma motivação para trabalhar aumentou, irmãos. Agora eu olho para ela, eu já vi um Apitamil bem grandão na cabeça dela, assim. Eu já acordo de manhã, já vou trabalhar, assim, eu tenho que vender, para os clientes, para eu poder vender, para alimentar essa menina, né? Quando ela se tornar uma criança, eu acho que eu vou sentir como quem passou por essa fase deve ter percebido. Às vezes você não está preparado para essa independência. Quando ela se torna uma criança, depois quando se torna adolescente, que você vai tentar ajudar. Não precisa ajudar que eu já sei. Aí você já começa a ficar meio que sem saber o que fazer. É ou não é verdade? Porque sempre foi você sempre fez tudo. Mas isso é o quê? Isso naturalmente, né, vai acontecer na vida de todos aqueles que têm filhos. É necessário cortar esse cordão umbilical, mas o que acontece? Às vezes nós não preparamos, tem crianças que não são preparadas, até mesmo para entender isso. Tem coisas que eu posso fazer sem o meu pai, mas tem coisas que eu preciso do meu pai. E por mais que eu vou fazer sozinho, eu vou ter a liberdade de pedir um conselho. E nós temos que preparar as próximas gerações para isso, para ser dependentes não da gente em certas coisas que são básicas, o óbvio, mas sempre para contarem com a nossa ajuda naquilo que for necessário. Isso tem que estar bem claro para a criança, isso tem que estar bem claro para você,
Porque também senão você vai querer se meter em certas coisas que não precisa mais, né? Você não precisa mais dar cenoura. Vem aqui, filha, a filha de 18 anos, vem aqui, eu vou cortar uma cenourinha, vou te dar na tua boca. Ela fala, sai daqui, mãe, pelo amor de Deus, eu sei o que é comer cenoura. Então tem certas coisas que a gente não vai se meter, mas tem outra, a gente tem que deixar aberto o espaço para que ela tenha essa liberdade também de contar com a gente por coisas da nossa vida. E muitos pais ficam ansiosos, né, vendo que vai errar. Tem coisa que vai errar mesmo, vai errar, vai cair, para aprender. Depois vai falar, pai, te avisei e tudo mais. Mas tem coisa que vai fazer parte da formação daquela criança, daquele adolescente, que vai se tornar depois um adulto. Mas o pai e a mãe dá a abertura. Essa dependência humana, ela vai diminuindo conforme a pessoa vai crescendo. Agora, espiritualmente, é o contrário. Por quê? Porque espiritualmente com Deus, nós também somos bebês espirituais, somos dependentes de Deus, nos tornamos crianças. A igreja hoje tem 6 anos, vai fazer 7 agora em agosto. Nós somos uma criança de 6 anos, ou seja, nós temos uma dependência tal de Deus, mas daqui a pouco nós vamos ter 10 anos, vamos ser um pré-adolescente ali, daqui a pouco vamos ter 15, daqui a pouco vamos ter 18, daqui a pouco vamos ser uma igreja adulta. A forma que Deus vai se dirigir a nós vai mudar um pouco. Claro, nós vamos crescer espiritualmente, você individualmente vai crescer na fé. Só que a diferença entre aquilo que é o crescimento humano da independência e o crescimento espiritual é que o espiritual, quanto mais velho a gente fica, mais dependente a gente tem que ser de Deus. E eu profetizo em nome de Jesus que você não vai se tornar uma pessoa independente espiritualmente. Está amarrado da sua vida em nome de Jesus. A cada dia mais você vai declarar ao Senhor: Senhor, eu sou dependente de Ti. E não somente falar, porque a dependência, ela não pode ser só palavras. A nossa dependência tem que ser provada através de atitudes. Por exemplo, quando você, na hora da oferta, você não precisa falar, Deus, eu dependo de Ti financeiramente. Quando você pega esse envelope aqui da oferta e você fala assim, eu vou entregar o meu dízimo, no céu, vamos imaginar o céu quando você está fazendo isso. O céu, quando você pega o seu envelope, você coloca o seu dízimo, você coloca a sua oferta, você vem no gasofilácio e põe no gasofilácio, o que você está mostrando? Deus, eu dependo de Ti. Eu dependo de Ti porque eu entrego 10% na tua casa e os outros 90% eu creio que o Senhor vai multiplicar. Quando você, aos domingos, você desmarca todos os compromissos que você tem, você desmarca coisas que, óbvio, se é uma viagem que você vai fazer, você se programa e você vai, mas não na maioria dos domingos. A maioria dos domingos, você sabe que você tem um encontro com Deus, você sabe que você tem um compromisso com Deus, então o que você faz? Você prioriza a Deus. Então não é falar, Deus, eu te amo, Deus vê que você depende dEle, Deus vê que a tua semana depende da bênção dEle. Quando você se arruma, quando você se programa no sábado e fala, amanhã nada vai me atrapalhar, porque eu dependo de Deus, a minha semana depende do meu domingo com Deus. A partir desse momento, você começa a declarar quanto você depende dEle, mas não só com palavras. Você começa a declarar que você depende da sabedoria dEle, você depende da cura dEle, porque tem coisas que as pessoas só vão perceber tarde demais. Eu estou assistindo agora, eu estou na série dos aviões, e eu estava assistindo e vendo assim, a maioria dos desastres que a Caixa Preta gravou, as últimas palavras dos pilotos, sabe quais foram as últimas palavras da maioria? 70%? Deus, Jesus, Cristo, Senhor. Só que o avião já estava caindo. O que significa isso? Por que não clama antes? Por que eu só vou clamar na hora que eu estiver lá numa cama? Deus vai me ouvir? Eu vou estar na cama do hospital, Deus vai ouvir? Vai ouvir, porque a Bíblia fala que até o nosso leito ele afofa no dia da nossa dor, da nossa enfermidade. Mas para que só demonstrar essa dependência quando as coisas já estão sem controle? Para que entregar o controle nas mãos de Deus só quando o carro bateu? Agora já deu PT. Agora eu tenho que dar outro carro, vou ter que te mostrar como que é, vou ter que te mostrar o caminho. Graças a Deus que nós estamos no lugar certo, na hora certa. A Bíblia fala, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Se a Bíblia fala isso é porque um dia alguém vai buscar e não vai achar. Hoje eu vi um cara falar que Jesus está muito às portas, né? Jesus está voltando.
Eu vi um cara falar que hoje, você vê, né? Quantos venezuelanos querem entrar no Brasil, nem todo mundo pode entrar. Quantos africanos querem entrar na Europa. Muitos deles morrem, eles saem dos lugares que eles estão, morrem afogados em navios, em barcos, que não estão preparados para encarar o oceano. Eles morrem, são chamados refugiados, fronteiras fechadas. Só que vai ter uma época, a situação vai inverter. Vai inverter. Haverá uma crise mundial tão grande nesses países que têm um poder, que eles vão tentar entrar nos países menores. E aí eles vão provar do próprio veneno, porque também estará fechado. Não que eu estou falando que agora tem que devolver com a mesma moeda, mas isso vai acontecer. Segundo a Bíblia, isso vai acontecer. Então, a cada dia, a igreja tem que se mostrar dependente a um Deus que tudo pode fazer. A cada dia, a igreja tem que se mostrar realmente faminta, com fome espiritual. A cada dia, a igreja tem que se mostrar sedenta pelas coisas espirituais. Por isso que, se nós, graças a Deus que hoje, acho que todo mundo já entendeu, se vocês estão somente buscando a Deus pelo que Ele pode fazer, vocês estão no lugar errado. Mas se vocês estão buscando a Deus por aquilo que Ele é, então vocês estão no lugar certo, porque aqui nós somos adoradores, aqui nós estamos querendo buscar mais, entender mais, conhecer mais o que nós estamos fazendo, qual é o nosso propósito, qual que é o próximo passo, o que nós podemos ser úteis para a volta de Jesus. É esses que Ele está procurando, aqueles que vão estar disponíveis para Ele usar nesses dias. Aleluia, aleluia, que Ele encontre em nós, porque eu tenho um desejo ardente de saber a vontade de Deus, e de fazer a vontade de Deus nos meus dias. Eu quero ser um dependente de Deus na minha geração. Aleluia. Tem alguém que pode dizer a mesma coisa nessa noite? Eu quero ser um dependente de Deus na minha geração. Como um peixe não pode viver sem a água, assim eu não posso viver, eu não posso ter vida. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Toda vara que me dá fruto, eu podo para que dê mais fruto ainda. Mas assim como os ramos não têm vida sem a videira, assim são vocês sem mim. Nada vocês podem fazer. Mas também, se vocês estiverem ligados em mim, tudo vocês vão poder no meu nome. Tem gente que inverteu o versículo de Filipenses 4,13. Ele não fala mais eu tudo posso naquele que me fortalece. Fala eu tudo posso em mim mesmo que me fortalece. Eu tudo posso no meu dinheiro que me fortalece. Eu tudo posso na minha empresa que me fortalece. Eu tudo posso no meu casamento que me fortalece. Na minha mulher que me fortalece. Amém. Tudo isso é bom. Mas aquele que te fortalece é um só, que é Deus. Nós dependemos dele. O nosso caminho está nas mãos dele. Eu quero provar para Deus, que através das minhas escolhas, que através das minhas decisões, uma simples decisão de vir no culto, você está falando o quê? Qual a mensagem que você passou para Deus hoje? A mensagem que você veio no culto dessa noite, ou aqueles que vieram de manhã, vim no culto de manhã, qual a mensagem que eu passei para Deus? Sentir eu não posso, sentir eu não consigo, sentir é mais difícil. Sentir eu não tenho vida, eu não tenho alegria verdadeira. Sentir eu não sou nada, Senhor. E aí o que permeia dentro do nosso coração? Uma alegria. Eu me torno dependente de Deus. É tão bom ser dependente de Deus, irmãos. É tão bom. A minha filha, antes dela nascer, eu já estava preocupado com o convênio que eu ia fazer, e o convênio que eu tinha, se eu podia pôr ela. Aí já liguei lá na central. Olha, eu vou ter uma filha, preciso colocar ela. Serão quantos dependentes, Senhor? Uma só por enquanto. Ainda só posso uma. Mas pode pôr ela aí. Mas ela vai... eu perguntei, o que ela vai ter direito? Vai ter direito ao mesmo plano que o Senhor. Todos os benefícios que o Senhor tiver, ela vai ter. Todo o acesso que o Senhor tem, ela vai ter também. Falei, esse que eu quero, pode fechar. Agora, as minhas dependentes. Sou o titular do convênio. Aí vem a Fran como dependente. E a Zoe agora como dependente. Todos os benefícios que eu tenho no convênio da empresa, elas também têm. Todo o acesso que eu tenho, elas também têm. Deus quer te colocar como dependente dele nessa terra. Deus quer te colocar
para que você seja dependente dele. Ele é o titular, você é o dependente. Mas a bênção é, todos os benefícios que há no reino estão disponíveis para você. E todo acesso que há no reino, todo acesso, toda a dimensão que você ainda não alcançou, todo o patamar que você ainda não sonhou, ele vai te colocar, porque você tem o mesmo acesso, porque você é filho de Deus, você é dependente dele. É uma grande bênção ser dependente de Deus. E nós aqui, irmãos, nós queremos ser uma igreja que depende de Deus. A minha maior preocupação hoje é, Senhor, o que o Senhor está pensando? Qual que é o próximo passo? O que o Senhor quer que eu fale? O que o Senhor quer que eu faça? Porque se eu deixar o meu ego, se eu deixar o meu orgulho falar mais alto, eu vou querer fazer o que eu quero, e aí então eu tiro, coloco Deus de lado, e aí as coisas começam a dar errado. Mas que eu diminua, e Ele cresça. Termina esse culto dizendo isso, que nós diminuamos, e o Senhor cresça. Somos totalmente dependentes de Deus. Quem é dependente de Deus, fica de pé no seu lugar. E quer ser dependente mais ainda, a cada dia. Você vai repetir uma oração comigo agora. Uma oração que vai estremecer o inferno. Eu acho tão interessante, né? Certas pessoas. Eu acho tão interessante certas pessoas que se acham às vezes até mais que Deus, sabe? Um pastor que não é dependente de Deus, que é autossuficiente, desconfia, irmão. O anjo Miguel, o arcanjo Miguel, Judas, capítulo 1, só tem um mesmo, então é só um. Judas, capítulo 1. E Satanás tentou pegar o corpo de Moisés. Não sei porque que ele queria o corpo de Moisés. Talvez seja porque Deus abençoou tanto, Deus usou tanto, e tanto que ele brilhava, o rosto dele brilhava, Satanás queria fazer alguma coisa com aquele corpo. E na briga, quando Satanás tentou pegar o corpo de Moisés, Deus falou para o Miguel, Miguel vai lá e toma conta lá, porque ele não toca no corpo do meu servo. Aí Miguel chegou lá e ficou aquela briga, Miguel contra Satanás. E aí Satanás chegou e falou, vou pegar o corpo de Moisés. Miguel falou, sabe o que Miguel falou? Se fosse os pastores que eu conheço aí, falou assim, eu te repreendo, porque eu tenho a unção dos 7 candelabros, da unção do não sei o que, sai agora. Miguel olhou e falou assim, Lúcifer, o Senhor te repreenda. Ele fala, eu não vou te repreender, o Senhor te repreenda. Lúcifer não pôde tocar no corpo de Moisés, porque até o anjo Miguel, que é o chefe dos anjos hoje, a palavra arcanjo no grego é arque, significa chefe, anjo significa anjo, chefe dos anjos, Miguel, arcanjo. O chefe dos anjos não chegou falando, eu te repreendo. O chefe dos anjos falou assim, o Senhor te repreenda. Satanás saiu. Declara dependência, você vai ver, a sua vida vai mudar. Não queira justificar lá, pastor, estão me injustiçando, olha, estão falando, me caluniando, estão falando mal de mim, não se justifica. Você depende de Deus, em nome de Jesus. Você vai levantar a tua mão, meu irmão, é tão interessante isso, né, quando a gente levanta a mão na igreja, sabia? Quando a gente levanta a mão assim, a gente declara, Senhor, segura na minha mão, segura, Senhor, eu dependo de Ti, segura bem forte, porque sem Ti eu caio. E eu creio que o Espírito Santo está passando aqui, ó, e Ele vai tocar em pessoas aqui que estão chorando, como falou, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Deus vai consolar o teu coração que está triste nessa noite. Você está triste, mas você tem um Deus para te consolar. Receba essa palavra. Talvez você entrou aqui fraco, mas você tem um Deus para te fortalecer. Você não foi entregue, olha que bênção. Deus entregou algumas pessoas para não falar com elas, mas você não, Deus te chamou e está falando com você nessa noite. Olha como Ele te ama, olha como Ele tem um propósito com você, olha como Ele tem um propósito na sua vida. Basta você dizer, Senhor, eu entrego a minha vida na Tua presença, eu entrego o governo na Tua presença. Tu tens o governo.